Gente, quem entrou aí? Márcia, Lucas, tá me ouvindo? Dá um retorno aí de que tá ouvindo, que tá tudo certo, que a gente pode já começar. Vou começar falando das lives passadas, né? Que acabei não respondendo algumas mensagens ou algumas perguntinhas. Vamos ver se eu me lembro, né? Das perguntas que foram feitas semana passada, que eu acabei não respondendo porque foi passando. Ninguém respondeu ainda se tá tudo certo, se tá me ouvindo, então eu tô continuando falando, viu? Me ouve, Dani? Tá bem aí? Aqui. Peraí. Tô abrindo ainda. TO de Portugal, que legal, Márcia. Não tô sem som? Muito bacana, bem-vinda. Oi, Érica. Tá me ouvindo, gente? Tudo certo. Então vamos lá. Então tá. Semana passada eu entrei e acabei não respondendo algumas perguntas que foram feitas. E eu me lembro de algumas. Alguma mãe perguntou sobre uma questão do filho que não pisava em algum lugar, né? Tinha dificuldade de sensação e tal. Então, assim, essa criança provavelmente tem uma disfunção sensorial e deve ser avaliada por algum profissional, né? Da área. Um terapeuta ocupacional que tenha a formação em integração sensorial. E eu te sugiro fazer a desensibilização, né? E aproximando essa criança da textura aos poucos, né? Não forçar, não colocar ela de uma vez, não jogar. Às vezes a criança tem uma resistência em fazer alguma coisa, né? E a gente vai lá e força ou joga de vez. Isso pode trazer um trauma maior, a gente não sabe como essa sensação chega no cérebro dessa criança. Então, se essa sensação chega muito intensa, você pode gerar um problema maior. Então, o ideal é que você ofereça aos poucos, vá deixando a criança se familiarizar. Quem assistiu meus stories essa semana viu eu fazendo a aproximação de uma criança com alimento. E isso serve para outras texturas também. O alimento é uma riqueza de estímulos, né? Tanto sensorial, tanto tátil, como gustativo, como olfativo. Então, você ir aproximando a criança dessas sensações para fazer com que ela chegue naquele objetivo que você quer. Né? Então, se é uma grama, se é uma areia, se é a praia, tenta pôr no contexto da brincadeira, tenta pôr com algo que ela goste muito, né? Ela ama um personagem, ela ama o Mickey. Então, vamos lá levar o Mickey pra grama, vamos fazer uma brincadeira com o Mickey lá. E aí a gente vai tentar fazer, tá? A gente conversou com a mãe semana passada com a Érica, coloquei lá a live, né, dela, tá aí, quem não viu, também é o último vídeo da última live, tá lá no canal. Alguém me perguntou também do método que eu trabalho, né? A minha formação é de terapia, eu sou terapeuta ocupacional, tenho uma formação internacional de integração sensorial, né? Então, meu método preferido, o método que eu mais trabalho é a integração sensorial, né? Não tenho formação em ABA, mas já fiz 2 cursos do Denver e pretendo fazer a formação completa o ano que vem, tá? Então, assim, a minha linha é muito mais parecida com o método Denver do que com o ABA, tá? Se alguma mãe quiser participar hoje, é só solicitar aí que a gente entra novamente pra falar, tá bom? Vou falar agora que eu tô aqui cercada de câmera, gente, que hoje além de estar ao vivo no Instagram, a gente também tá no YouTube, né? Então assim, ó, eu não sei nem pra onde eu olho, fico confusa, eu olho para o YouTube e tal, mas a gente vai conseguir transmitir pra todo mundo. Então, o público tá maior, o público tá crescendo, então quanto mais a gente participar, mais resultados bacanas a gente vai ter. Lembra da tá? live do dia 7? E vou lembrar da live do dia 7 agora no início, no meio e no final, pra vocês não esquecerem, tá? O link tá lá no meu perfil, quem não se inscreveu ainda, é só clicar na bio, tem o linkzinho lá, Tocoami/inscrição, se eu não me engano. Clica lá, vai aparecer a página pedindo seu nome, telefone e e-mail. Você vai preencher os dados e logo em seguida, assim que eu iniciar o cadastro, você vai receber uma resposta de que o cadastro foi efetivado. Só fazendo esse caminho é que você vai receber o link no dia 7 para participar dessa live, tá? Essa live vai ser transmitida ao vivo, não vai ser por aqui, como a gente faz toda semana, vai ser diretamente pro canal do YouTube. Vou até olhar pra câmera do YouTube. Tá bom? Então, quem não se inscreveu, vai lá, porque vocês vão ficar atualizados de tudo que a gente vai estar promovendo aqui, certo? Então, eu vou começar com as perguntas de hoje. Se eu não respondi alguém da semana passada, dessas 2 que eu já falei, por favor, coloca aí que eu tento responder. Vou responder também as que foram já colocadas hoje durante o dia. Na verdade, não foi pergunta minha. Meu filho é autista, não gosta de brinquedos, Quebra tudo.
não gosta de brinquedos. Eu acho que não gosta. Não gosta de brinquedos educativos. É bom para estimular, porém são caros e difíceis de encontrar. Até isso é complicado. É difícil de encontrar mesmo. Brinquedos mais educativos, tal, aqueles brinquedos de madeira, aqueles brinquedos com objetivos mais rebuscados, não é tão fácil de encontrar, mas encontra. E realmente são brinquedos caros, né? Mas a importância do brincar e a importância dos pais aprenderem a brincar, além dos terapeutas, é justamente essa. É poder brincar com recursos que tem em casa. Lembra quando a gente começou até com o desafio inicialmente? Eu fiz o desafio aqui, Sueli, não sei se você já seguia o Instagram, se você já estava aqui, mas inicialmente, antes da gente começar as lives, a gente começou até com essa proposta. Eu pedi que todos os pais fossem em casa e percorressem os cômodos da casa, o quarto, a sala, o banheiro, e encontrassem recursos, coisas que pudesse usar, né? Eu vou te dar um exemplo bem bobo, mas eu acho importante, que foi quando o meu sobrinho nasceu. Ele fez até 13 anos ontem. E eu, como primeiro sobrinho, né, queria os melhores brinquedos, os brinquedos mais caros. E meu sobrinho amava a caixa de fraldas. Né? Então ele gostava mesmo das sucatas, de coisas mais simples. Criança gosta de coisas simples. E se você, como coterapeuta, você como um instrumento que vai ajudar a criança, você pode promover, tipo, de um simples prato, de virar o brinquedo mais interessante e educativo do mundo. Claro que os brinquedos educativos são importantes, eu tenho muitos, eu adoro, né? Você sabe aí, quem me segue já sabe que eu não posso viajar, que eu não posso ver um, né? Que eu sempre compro, gosto muito, mas a gente tem que aprender a brincar. O desafio maior, e eu acho que é por isso também que eu tô aqui, é de tentar, juntos, a gente descobrir a melhor forma de estar usando essas coisas sem ser o brinquedo tradicional, sem ser só aquele brinquedo educativo caro, a gente conseguir brincar com coisas simples, né, que a gente pode ter em casa, da gente transformar brinquedos velhos, da gente transformar a brincadeira, da gente usar o mesmo brinquedo de diferentes formas, né, sair um pouquinho daquela regra da caixa e pegar aquele brinquedo e usar de acordo com a necessidade daquela criança. Cada criança é única. Então o interesse da criança pode ser um e o seu outro. Você pode sentar lá com o brinquedo melhor do mundo e mais caro do mundo, mais educativo do mundo e chegar lá na hora e a criança não se interessar. Então o seu papel como pai, como terapeuta vai ser transformar, né, trazer isso para a atração mesmo da criança, né, e motivar para que ela consiga brincar. Né? E aí não vai ter tanto prejuízo na hora de quebrar, porque vai ser uma coisa mais reciclável, você não vai sofrer tanto com isso. É um aprendizado, né? Não é com uma sugestão minha aqui nesse momento que seu problema está resolvido, tá? Mas é um aprendizado diário. E eu acredito que se você começar a fazer isso, você vai encontrar outras formas de estimular seu filho sem ser com brinquedos caros e educativos sempre, tá? Mesmo porque não tá funcionando, né? Se ele tá quebrando, não tá funcionando. Não tá adiantando você investir nisso que não tá dando certo. Sueli, tenho dificuldade em criar, infelizmente, mas estimulo muito ele. Tanto que ele tá super bem. Ah, que bom, tá vendo? Então você mesmo já respondeu a sua pergunta, né? Então o segredo é esse, é estimular, é modificar. E você vai ver que fazendo dessa forma, você vai ampliar o repertório dele. E quando você menos esperar, ele tá trazendo coisas novas, se interessando por coisas bacanas, né? E até criando, né? Porque o objetivo também da gente estimular a criança é fazer com que ela crie também, né? Que ela fuja do tradicional e traga coisas novas. E isso parte primeiro da gente, porque é a gente que vai dar o passo inicial, mas a intenção da gente com os estímulos é fazer com que a criança também faça isso, tá? Então continua aí nesse caminho que vai dar certo. Vamos para perguntas de mais cedo. Gente, aquilo que eu falei, a mamãe que quiser entrar hoje aqui pra gente conversar de como estimular o filho em casa, né? Vamos voltar lá pro início de novo. O que a gente falou na primeira live? Identificar crianças típicas e crianças atípicas. O que é criança típica, o que é criança típica. Se vê algum atraso de desenvolvimento, o que fazer. Descobrir um diagnóstico, o que fazer, que profissional procurar, né? E agora a gente tá aqui para falar sobre a realidade. Já descobri que tem um atraso, preciso estimular, preciso participar. Então isso é possível fazer em casa? Isso não é, né? Vamos para as perguntas de hoje. Como trabalhar a coordenação ampla numa criança que não tem prognóstico de marcha? Então, como trabalhar a coordenação ampla numa criança que não tem prognóstico de marcha?
Provavelmente uma criança que tem um prognóstico de não realizar a marcha é uma criança que tem uma questão neurológica grave, né? As crianças, por exemplo, que tem paralisia cerebral. Mas eu acredito que a criança dessa é uma criança bem acompanhada por um fisioterapeuta, por um terapeuta ocupacional, por um fonoaudiólogo. E esses profissionais têm que orientar essa criança, essa família, a uma boa postura. Uma criança que não tem um prognóstico de uma marcha, ela tem que ter uma boa postura. Ela vai usar de outros recursos que não seja a marcha, né? Para ter uma boa postura, para um sentar organizado, para um sentar bacana, e aí ela começar a desenvolver as atividades dela de coordenação motora, de planejamento motor, né? A gente vai adaptar a realidade dessa criança que não tem um prognóstico de marcha, tá? É possível sim. E a gente vê muito crianças, por exemplo, eu cansei de ir à escola, ver criança com paralisia cerebral, ou até criança que não tem nenhum atraso motor, sentada com os pezinhos pendurando, numa postura péssima. Eu já atendi criança, tipo, em domicílio, que a mãe falava assim, ai, mas eu queria uma terapeuta ocupacional porque eu não consigo... Ele não escreve direito, a letra dele é péssima, ninguém entende. E aí, quando eu fui fazer a visita nessa criança, que eu cheguei lá, era uma criança que não sentava, que fazia atividade da escola em pé, né? Com um monte de estímulos ao redor. Então, não tinha nenhum foco, não tinha nenhuma rotina que colocasse essa criança sentada em uma boa postura. E... O telefone tocou. Se saiu do ar, aí foi um toque de telefone, viu, gente? Mas a gente já voltou. Então, assim, é uma boa postura. Agora foi, ó. Pausa devido à baixa conexão. Então é isso. A criança, para ter uma coordenação de qualidade, né? Aí vai depender do caso da criança. Se for uma criança típica, uma criança que não tem atraso nenhum, claro que ela vai precisar da marcha. Quanto mais ela rezar atividades com planejamento motor, mas ela vai ter uma melhor qualidade nesse planejamento. Mas se é uma criança que tem um prognóstico de não marcha, né, a gente vai ter que estabilizar essa criança de outra forma. Então existem vários recursos para a gente fazer isso. Existe o parapódio, existe uma cadeira adaptada, existem posições bacanas que a gente possa colocar essa criança de forma funcional, né? Tem a cinesiologia aí que ajuda muito a gente a isso, as adaptações, um tratamento com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, para ajustar a postura dessa criança e treinar o planejamento motor dela de outra forma, né? Tirando sem ter o foco exatamente da marcha. O que eu posso começar a fazer em casa, já que desconfiamos de autismo leve? O pediatra descartou. Então, a gente falou isso na live da semana passada, né? Que se desconfia, tem que procurar e tem que começar a estimular para ontem, né? Porque tem a questão da neuroplasticidade, tem a questão de que a gente não pode perder tempo. Quanto mais cedo a criança for estimulada, quanto mais cedo se percebe um atraso no desenvolvimento, a gente tem que agir, tá? Então, se o pediatra descartou, mas você como mãe ainda desconfia ou observa algum atraso, procura um outro profissional para ouvir uma segunda opinião. Tem um atraso mais voltado para a linguagem, procura um fonoaudiólogo da área que já trabalhe com autismo, já que você falou que é a suspeita de autismo, né? Se tem uma dificuldade de planejamento motor, atividade do fazer, atividade de vida diária, procura um terapeuta ocupacional, tá? Mas não deixe. Se você perceber o mesmo pediatra tendo descartado, não deixe de procurar outro profissional para poder ouvir uma segunda opinião, tá? E eu já sou dessas de vai logo pro o neuropediatra que vai fechar um diagnóstico ou não, tá? Então, começa a estimular, começa a ver vídeos, começa a ver como estimular seu filho em casa, conversa com outras mães, conversa com outros profissionais e começa a estimular, Erika. Não perde tempo não, tá? Se alguém tem pergunta? Aí eu perguntei aqui no... Peraí que eu vou olhar pra outra câmera, gente, porque assim, hoje eu tô muito famosa, assim, muito cercada de câmeras, muito importante. Aí eu vou olhar aqui pra vocês, eu vou pedir licença a vocês pra olhar pra outra câmera e perguntar se alguém do YouTube tem pergunta. Vocês podem mandar também, tem um pessoal aqui me ajudando. Pode mandar no chat que o pessoal passa aqui pra mim e eu respondo, tá bom? Tem uma pergunta aqui, Mi. Diga. Mi, me dá uma... Eu e quem? Eu acho que na certa ela tem dificuldade de brincar. De brincar. Né? Porque ele joga tudo, ele não se interessa. Então, gente, é como eu tava conversando com Sâmia. A gente tem muitas dificuldades, né? As mães, quando chegam depois de um diagnóstico, tem muita dificuldade de brincar. Porque, assim, foge do padrão, né? Não é mais aquele brincar tão simples
que era só dar o brinquedo para a criança e a criança brincava, ou a criança busca a participação dos pais, né? Quando a criança sai do desenvolvimento típico, ela tem uma dificuldade de brincar maior. E essa dificuldade vem para os adultos também, porque os adultos não sabem conduzir, né? Então, assim, pega um brinquedo de uma forma que não é funcional, joga, quebra. Né? Aí o que acontece com a mãe e o pai? Se frustram. Nossa, comprei um brinquedo super caro, a criança quebrou, não brincou. Então, assim, é um universo novo e a gente tem que reaprender a brincar. E isso é em tudo. É no comportamento, é na forma que senta, é o estímulo que oferece, é saber se essa criança tem resistência sensorial, a sensação tátil, a sensação auditiva, né? Se é uma criança que tem uma sensibilidade auditiva muito grande, você pega um brinquedo super zoadento, o que é que ele vai fazer? Quebrar na tua cabeça na parede. Né? Então, assim, isso é uma reação daquele corpo, do estímulo que o cérebro dele está recebendo e ele está reagindo, né? Então, assim, uma criança com 2 e 5, que não é verbal, já precisa estar em tratamento, né? Então, uma criança que provavelmente aí já deve ter procurado um fonoaudiólogo, se não procurou, procura urgentemente, porque precisa de um estímulo profissional e precisa de orientação a esses pais de como você vai estimular, tá? De como você vai fazer, de como você vai brincar, quais os brinquedos mais adequados para essa criança, tá? Avaliar o nível cognitivo, o nível sensorial, tá? Ela é uma criança que precisa ser avaliada. Foi? Dá uma dica pra galera aí. Aqueles pais que querem, mas nem todos podem estar 100% junto com os filhos. Uma dica de... Eu acho que as próprias mães que já participaram aqui, tanto as que já trouxeram, né? Tanto a Samia que participou, quanto alguém que colocou aqui, é que é essa busca, né? Eu sei que, assim, às vezes não tem acesso a profissionais. Por exemplo, você me falou assim, eu tenho uma sorte de morar aqui em Feira, né? Mas a gente sabe que tem lugares, eu recebo muitas mensagens de gente, tipo, de lugares que não tem profissionais que são especializados na área, que tem um preparo para poder atender. Então, os pais têm que buscar, os pais têm que estudar, os pais têm que aprender, então, né? Para passar o conhecimento para quem for ficar, né? Tipo, babá, exemplo. Exatamente. Para passar também, por exemplo, se essa mãe não é a mãe que fica a maior parte do tempo com a criança, ela tem que orientar essa pessoa como brincar, né? Não adianta você pagar uma babá para poder ficar lá, uma criança que tem atraso de desenvolvimento. Você paga alguém para poder ficar ali e a pessoa fica no celular ou então não sabe brincar, né? Então, tipo assim, se eu tenho uma criança que já tem dificuldade de brincar e eu boto uma outra pessoa que também tem dificuldade de brincar, aí complica. Então, assim, os cuidadores, né? Isso envolve todo mundo, não é só babá, não. É a vovó que fica bastante tempo, né? Nas terapias mesmo, a gente às vezes tem uma gama muito grande de pessoas que vão levar essa criança. E todas elas a gente tem que orientar. Como eu falei com Samia, todo mundo tem que falar a mesma linguagem para essa criança assimilar melhor. Então, assim, vai em busca de estudo, né? Vai em busca de cursos, vai em busca de especialização, de estar inteirado mesmo nesse meio. Eu costumo dizer assim, no meu workshop foi bem claro ver isso, que as mães que já estão comigo há um tempo, elas mudam até a linguagem, então elas sabem explicar o que é planejamento motor, o que é troca de turno, né? Porque assim, são mães que estudam, são mães que buscam, são mães que estimulam. Então isso faz todo o diferencial, porque a mãe, a família, tá a maior parte do tempo com a criança. A gente na terapia vê 1 vez ou 2 vezes na semana. Os pais e a escola são praticamente todos os dias. A família mais ainda, né? Porque a escola ainda tem o intervalo do final de semana. Mas a família tá o tempo inteiro. Então essa família precisa estar estudando, precisa estar inteirada, né? Do que acontece com essa criança e o que é que eu posso fazer para estar estimulando essa criança em casa. É sempre preciso ter os brinquedos caros, né? Como a gente iniciou a live falando. Não. A gente pode brincar com coisas dentro de casa, coisas simples, e transformar isso em brincadeira. Tanto em construir com a criança, como você ser um interlocutor e fazer com que essa criança se interesse, né? Samia falou também do hiperfoco, né? De crianças que ficam sempre fixadas numa coisa só. A gente tem que ampliar esse repertório para essa criança aprender mais. Mas como é que a gente amplia o repertório? Oferecendo, né? É tipo assim, você oferece o que ela gosta e aí quando ela tá lá bem amiga, você vai e insere outra coisa, entende? É como você favorece uma aproximação da criança com o brincar. Por exemplo, ela ama o PJ Masks, ela ama a Marcha e o Urso. Então, só brinca de Marcha e Urso, só brinca de Marcha e Urso. Traz a Marcha e o Urso pro contexto e tenta inserir outras coisas ao redor. Você vai estar ampliando o repertório dessa criança. Quando ela menos esperar, ela vai estar brincando com o avião que está ali do lado. Que ela está achando que é o avião da marcha.
mas ela, se você trouxer só o avião, ela não vai brincar. Então você traz o interesse da criança, o hiperfoco da criança e vai tentando ampliar o repertório, só que isso aí, né, com muita cênica, com muita careta, com muita entonação de voz diferente. A criança precisa, né, de estímulo para poder vir pro mundo da brincadeira. Se ela tem uma dificuldade, se ela tem um atraso de chegar lá, nós adultos somos os intérpretes, os auxiliares para fazer a criança entrar nesse mundo. E é um aprendizado diário. E o que a Samia falou é de extrema importância, gente. Ela falou que é uma mãe que estuda muito, e é porque eu sei que é uma mãe próxima a mim, que é uma mãe que eu conheço. Mas na hora da prática, às vezes não sai, né? A gente fez um workshop e ela levou Breno lá e ela tava brincando com ele. E várias vezes eu peguei ela, né, fazendo algo que não deveria fazer. E aí ela falou assim, é a prática, né? Então assim, você tem que estudar, mas você tem que colocar em prática também. Porque se você não coloca em prática, você não sabe como vai ser a sua reação na hora. Porque a teoria é uma teoria, né? E na hora da prática a criança vai agir de uma forma, você não sabe a reação que a criança vai ter, né? E isso vai se transformando ao tempo. Então é importante estudar, é importante assistir aula, assiste, mas logo em seguida põe em prática. Só assim você vai se aperfeiçoando e sai em tudo, né? Não é só na lida com a criança, não. E dia 7, né? Eu falei que eu ia falar no início, no meio e no final. Dia 7, vai ter uma live, dia 7/11, que você precisa se inscrever. O link tá lá na bio, tá lá no meu perfil. Tocoami/inscrição, clica em cima, vai pôr o nome, e-mail e acho que telefone. Em seguida vai receber um e-mail meu de retorno e é só clicar nesse linkzinho que vai no e-mail que você vai estar inscrito. Se inscrevendo nessa live, gente, vocês vão receber no dia 7 o link para participar da live. Quem não fizer a inscrição até o final não vai conseguir entrar, tá? A live não vai ser a live não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube. Tá? Apesar da gente já estar entrando hoje no YouTube, essa live vai ser uma live diferenciada que precisa de inscrição. Então, quem não se inscreveu ainda, corre lá, tá? Só clicar no link e é super fácil. O assunto é os 5 erros mais cometidos na hora de estimular as crianças e as consequências de não estimular. Então, é imperdível. Eu acho que é tudo isso que a gente está falando aqui de uma forma mais rebuscada, de uma forma mais rica, com mais exemplos, né? Com conteúdo mais pomposo, né? E a gente vai falar dos 5 erros, então a gente vai para a prática. A gente vai ver o que a gente mais comete na hora de estimular a criança lá em casa e que talvez a gente não observe, né? E as consequências de não estimular, né? De perder tempo, como alguém fez aí a pergunta, de que observou um atraso, mas que o pediatra descartou. Se você observou um atraso, procura uma segunda opinião, tá? E não deixa de começar a estimular. Começou já... É um estímulo a mais, porque criança, gente, típica, precisa de estímulo para se desenvolver, todos nós, né? Mas se tem um atraso, a gente precisa dar uma acelerada e dar uma intensificada nesses estímulos. E para isso a gente precisa aprender. Tem uma outra pergunta. Quando a criança tem pouca tolerância na brincadeira e tem crises de agressividade e autoagressão, qual o caminho? Então, gente, tem que ver se é uma questão comportamental, né? Porque assim, a criança não ter tolerância para uma brincadeira pode ser por vários motivos. Pode ser por um excesso de uma descarga sensorial muito grande. Por exemplo, ela tá ali e ela tem uma sensibilidade ao toque e a brincadeira tem muito toque. Ela tem uma sensibilidade auditiva, né? E a brincadeira tem muito ruído. Então ela não tolera aquela situação. E aí ela reage, às vezes reage de forma agressiva mesmo. Então, por exemplo, se eu tô aqui com alguém gritando no meu ouvido de uma forma insuportável, qual vai ser a minha reação? Me defender, né? E às vezes vai ser com agressividade, às vezes eu vou agredir o outro, ou às vezes eu vou me agredir ou pra me regular, ou pra me livrar daquela situação ruim que eu tô sentindo, né? Então uma criança dessa tem que ser avaliada por profissionais, por uma equipe multidisciplinar para descobrir o motivo, né? O porquê ela não tolera só essa atividade, é uma atividade específica, qual é que ela tolera, onde ela se sente bem, onde ela se sente mal, né? Essa criança precisa ser avaliada em todos os contextos. Isso acontece só na escola, acontece só no ambiente familiar, ou acontece em todos os ambientes. É uma criança que não tolera de jeito nenhum nada, tá? Então, assim, essas perguntas, assim, muito direcionadas, infelizmente aqui na live a gente não consegue responder,
porque é muito particular, né? É da criança. Eu não sei a idade dessa criança, não sei aonde é esse processo, mas é uma dica que eu te dou. É uma criança que tem baixa tolerância da brincadeira. É toda brincadeira que ela tem baixa tolerância, ou são brincadeiras que tem movimento, são brincadeiras que tem muito ruídos, são brincadeiras que exigem muita concentração dela. Então avalia todo esse contexto e vê se essa criança já é acompanhada por uma equipe multidisciplinar, tá? Para poder ajudar nesse contexto aí. Não sei se eu ajudei na resposta, mas realmente é uma pergunta que a gente não tem como responder. Tipo, ter a resposta pronta porque eu não conheço uma criança, né? Então todo mundo aqui já sabe que cada criança é única, né? Que é singular. Essa criança provavelmente pode ter uma disfunção sensorial, pode ser uma questão muito comportamental muito forte e precisa de acompanhamento de psicólogo e terapeuta ocupacional. Urgente. Principalmente na troca de atividades. Então ela deve ter uma intolerância, tipo assim, às vezes ela fica muito focada, é Tânia, é isso? É. Se eu estiver errada, você me corrija. É uma criança que não suporta trocar de uma atividade para outra, é isso? Você troca a atividade e ela não aceita? Se for isso, pode ser também uma baixa tolerância ao não, né? Tem criança que tem uma dificuldade muito grande do não e da troca. E isso também eu acho que dá pra gente classificar como uma dessensibilização. E aos poucos tentando transformar, não tipo tirar de uma vez só. Lembra que eu falei o negócio da macho e urso? Tem a fixação da macho e urso. Tá lá só macho, urso. E aí você quer que ela brinque com o avião. Traz o avião pra dentro da brincadeira do macho e urso, coloca ele ali, começa a brincar sozinha, começa a mostrar, começa a trocar aos poucos, vai desensibilizando e aproximando essa criança de outras coisas. Se é uma criança que reage com agressão muito forte na troca, não adianta você ir tentando sempre trocar. Você vai ter que ir desensibilizando, mudando esse ambiente, trazendo outras coisas que ela se sinta mais confiante para poder trocar de brincadeira, tá? Então essa é a minha sugestão. Não sei se consigo te responder melhor, mas se você quiser, Tânia, você TO, ou seu sobrenome é Sato, ou você termina com TO. Se você for TO, aí você me manda um direct depois que a gente conversa melhor sobre o seu paciente. Tá bom? Então vou encerrar aqui hoje, tá? Quem não viu as lives anteriores, vai lá no canal do YouTube. Quem não se inscreveu no dia 7, gente, não perde essa live, porque eu acho que vai ajudar muito. Tudo que eu tô falando aqui, todas as perguntas que estão vindo, eu acho que quem participar vai ter muitas respostas, tá bom? Pronto, é TO. Então, Tânia, me manda um direct depois que a gente conversa melhor, se eu puder te ajudar. Tamo junto, tá bom? Um beijo e até a próxima. Boa noite. Sâmia, obrigada pela participação de hoje, tá?